Eu não entendo como que pode jogar tão bem contra a Inglaterra e depois a gente acabar não encontrando um outro caminho melhor. Individualmente, porque individualmente a gente esteve abaixo, sim. Quando um joga de repente bem, o outro não. Às vezes um setor melhor do que o outro. E é uma seleção que precisa se demonstrar também vencedora. Você que estava acompanhando o Brasil e o Uruguai pela Copa América, fique com a gente aqui no Troca de Passes. Eu estou com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex Meschini. Daqui a pouquinho, Lédio, Carmona e Ricardinho se juntarão a nós para analisar a eliminação brasileira que você acompanhou na voz do Luiz Carlos Júnior. E como ele disse, né? Teve emoção até o fim, porque precisou da última cobrança. O Ugarte, no ângulo do Alisson, para definir o placar. Mas que emoções, não foram boas, muito boas as emoções que a gente viveu nesse jogo. Aliás, em toda a Copa América, agora está na moda fazer bonequinho de divertidamente, né? Boa noite, Mansur, boa noite, Alex. Quero lançar esse tema para vocês. Se vocês tivessem que criar um novo personagem de divertidamente para definir o que foi torcer pela seleção brasileira, eu usaria um termo da minha terra, eu falaria de agonia. Eu ia falar aflição. Né? Na minha terra a gente diz que fica agoniado vendo as coisas como aflição, é uma boa emoção também, uma boa descrição. A emoção não é muito boa, né, Mansur? Boa noite, Barreto, boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Olha só, não é óbvio que isso aqui não é um julgamento, não diga um julgamento, não é um veredito sobre o trabalho do Dorival Júnior, porque seria um tanto assodado e fazer um julgamento de um trabalho que tem 3 meses e a gente sabe que os tempos na seleção são diferentes dos tempos nos clubes. 3 meses significam 2 vezes esse grupo reunido, agora para a Copa América e uma vez para os amistosos de março. Pela primeira vez agora com constância, né? Constância. Ele fica algumas semanas juntos trabalhando. Pela primeira vez isso aconteceu. Você pode me perguntar se o tempo vai resolver o problema e fazer nascer uma seleção que jogue bem. Eu não tenho a menor condição de prever o futuro e de dar essa resposta. Mas em dado momento do jogo de hoje, eu me perguntava, vencer esse jogo do Uruguai, se fosse por um gol no momento do 11 contra 10, fosse na decisão por pênalti, que sensação essa vitória daria a nós? Talvez uma satisfação por um resultado importante ou por ir à fase final de uma competição? Sendo que o único benefício prático para a construção de uma seleção talvez fosse ter esse time junto mais uma semana, trabalhando e tendo mais 2 jogos num nível de exigência alto. Porque até ali, o torneio, ele não acrescentava nada em termos da sensação de construção de um time para o futuro. A sensação seria de alívio, não? Talvez. De ter enfrentado um jogo difícil e dado um jeito ali. Porque a gente sabe como funciona o humor em torno da seleção, né? Por vezes, o que você ganha com a seleção vale mais pelo que você evita perdendo do que pelo que você agrega ganhando. Sim. Porque em termos de trabalho, de ver um time se desenvolvendo, ganhando recursos, mecanismos de jogo, não se trazia quase nada, né? Ouvi isso pela primeira vez do Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei, num torneio na Polônia, quando o Brasil estava muito dominante no cenário mundial. Aí começaram a surgir outras seleções, claro, né? Desafiando o poderio brasileiro. E ele disse, meus jogadores estão sentindo mais alívio do que alegria na hora da vitória. E a seleção precisa ganhar também por isso, porque o ambiente em torno da seleção é pesado. Tem que poder curtir uma vitória, né? Cada seleção que jogar a partir de agora, ela vai carregar o tempo desse período sem conquista de Copa do Mundo, dessa fase sem conquistas importantes. Isso vai se acumulando sobre os jogadores. Agora, isso talvez fosse aliviado se o Brasil seguisse adiante e fosse a final da Copa América e eventualmente ganhasse. Mas até agora o que se viu de time, a gente sai da Copa América aparentemente sem grandes avanços em termos de construção de mecanismos de jogo, de forma de jogar. Curiosidade sobre a seleção brasileira na Copa América e sob o comando de Dorival Júnior, Alex. Em ambas, ela está invicta. E em ambas, ela tem mais empates do que vitórias. Né? Na Copa América, 3 empates, inclusive o de hoje, o Brasil está eliminado, mas empatou o jogo, e 1 vitória. Né? Antes da Copa América, 2 empates, 2 vitórias. Agora, em todo esse período, acho que o que fica, e a gente vai analisar daqui a pouco também, com o Lédio, com o Ricardinho, que já vão se juntar a nós, é a sensação de que o Brasil tem dificuldade de dominar os seus adversários, não? Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Lédio que vai entrar, Ricardo, todo mundo que está em casa. Ele está com essa dificuldade. Outra coisa, foi um jogo terrível, se for ver, né? Isso. Lado técnico, inexistente, nada de mudança, nem de fora para dentro e nem dentro do campo
A gente procurando algum tipo de movimentação que às vezes acontece e o Ricardo sabe bem, não está dando certo, uma troca de posição, tirar um defensor, como estava bem encaixado, de você realmente abrir espaço para outro, alguém dominar uma bola, o Rodrigo 2, 3 vezes conseguiu fazer algo, mas um tipo de jogo que foi ruim de acompanhar. Por quê? A gente vem sobre esse sentimento que vocês falaram, eu coloco sempre como dúvida. A gente está esperando as certezas, né? E quando veio aquele jogo da Inglaterra... O seu personagem ali dentro da cabeça seria a dúvida. Seria realmente fantástico o mundo de Bob, né? Que acontece lá dentro, mas não... Né? Mas eu não entendo como que pode jogar tão bem contra a Inglaterra e depois a gente acabar não encontrando um outro caminho melhor. Individualmente, porque individualmente a gente esteve abaixo, sim. Quando um joga de repente bem, o outro não. Às vezes um setor melhor do que o outro. E é uma seleção que precisa se demonstrar também vencedora. E para se demonstrar vencedora, a gente até não jogando bem, a gente tem que vencer. Vai ver se o Uruguai não vai, está no momento a gente fala melhor. Só que você se construir, passar por todo o ciclo, por todo o processo, vencendo, eu acho que é a grande questão do profissional, de uma equipe, de uma grande equipe. E o Brasil, desse jeito, hoje ficou entregue a uma situação que ficou todo mundo, as duas equipes esperando acontecer algo, eu não fazendo por algo, você tendo talento para fazer, isso é frustrante para todo mundo. Mas para o Uruguai parece que é muito mais natural passar e participar por um jogo desse. O Bielsa queira mudar isso, né? Ele queira mudar isso, mas para eles parece que é muito natural que eles vieram lá, catimba, aquela coisa, jogar pesado, mas para a gente acaba não sendo, e essa geração, essa equipe, ela vai ter que lidar com essa pressão. Lédio, Carmona e Ricardinho acompanharam o jogo, já estão conosco, e ficou essa sensação de frustração mesmo, né? De o Brasil não conseguir se impor a um adversário que não apresentou tanto. E o Lédio, no fim do jogo, comentava que, além de tudo isso, durante 21 minutos, pelo menos, 21 minutos. Que Boa noite, amigo. Boa noite, Lédio. Isso aconteceu com o Brasil. Nantes foi expulso aos 29 do segundo tempo. Você teve 16 de tempo normal, mais 5 de acréscimo, 21 minutos, e o Brasil não conseguiu criar nada. Mas você me pergunta o sentimento, a sensação que fica, para mim, de melancolia. Primeiro, pelo que vocês já falaram, o jogo foi horroroso, né? Você vê Brasil e Uruguai gerar a expectativa que geraram para esse jogo e fazer um jogo desse nível, baixíssimo de jogo, técnica rasa, 41 faltas no jogo, acho que não chegamos a 50% de bola rolando, muito ruim, um dos piores clássicos entre Brasil e Uruguai, num jogo que era mata-mata, era decisivo, você entende a catimba, mas enfim. E melancolia, Barreto, pelo momento da seleção, né, cara? Porque se você pegar o pós-Copa do Mundo, que eu já falei no outro programa aqui, de janeiro de 2023 até julho de 2024, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil faz uma campanha medíocre nas eliminatórias, perdeu os 3 últimos jogos para a Colômbia, para esse Uruguai e para a Argentina dentro do Maracanã. Foi eliminado nas quartas de final da Copa América, já teve 3 treinadores, teve um treinador que todo mundo disse que ia ser, a CBF garantiu que seria, e não foi, que é o Ancelotti. O Brasil conseguiu ter um treinador fantasia e vive com... Vocês falaram em que certeza que a gente tem sobre o futuro? Não tem nenhuma, porque o Brasil vive de incertezas, né? De recomeços, de reconstrução. Então, para mim, quem tem menos culpa são os jogadores. Todo o processo foi errado, foi feito de forma errada e desemboca nisso. Qual foi a grande alegria do Brasil nesses 19 meses pós-Copa do Mundo? Foi ganhar da Inglaterra em Wembley. Eu nem acho que o Brasil jogou tanta bola naquele dia. Eu acho que foi um jogo bem medíocre também, bem igualzinho. O Brasil ganhou num contra-ataque no final, porque a Inglaterra também não tem jogado nada, né? Vamos combinar. Toda criticada lá na Euro, mas vai para a semifinal. Que o Brasil não conseguiu na Copa América. Mas, enfim, o sentimento que eu tenho é isso. Eu acho que quem tem menos culpa são os jogadores. Quem tem mais culpa é quem faz parte, quem criou esse processo todo.
tumultuado. Digamos assim, a culpa vai diminuindo de cima para baixo, né? Exatamente. A culpa é de quem está no comando, né? Depois uma responsabilidade maior é de quem assume o trabalho na seleção. A Né? questão é que Você não pode falar em culpa do a questão é Dorival que, em Júnior. geral, movido pelo resultado, especialmente no calor deles, se cria uma discussão em torno do treinador que vai falar agora e se cria um conforto para quem tomou todas essas decisões erradas. Quem fica exposto e vai dar explicação é o treinador. Exatamente, mas o que eu falo dos jogadores, falo do Dorival. É quem tem menos culpa. Porque ele pegou o trabalho arrebentado. Ele recomeçou um trabalho que já havia tido um outro recomeço. E, cara, isso aí não pode acabar bem. Não pode acabar bem. Eu vou passar a palavra com o Ricardinho, já com risco de ser mal educado com ele, porque Dorival Júnior está se posicionando para falar, Ricardinho. Deixa ele falar, deixa ele. Tá na hora, deixa ele. Ele vai ter que. Todo mundo quer escutar mais ele do que eu, né, nesse momento. Né? Não, eu queria Mas, ouvir assim, você sobre o meio de campo da seleção brasileira. Né? O lugar onde você ganhou o seu pão ali no Bom, futebol. primeiro, boa noite Boa para noite, vocês. Ricardo. Para sintetizar, assim, ó, eu acho que a seleção, o time, seleção, a convocação, é só o ponto final da frase. É só o final. Os processos precisam ser revistos. No sentido assim, rápido. No sub-17 a gente já não ganha mais. No 20 a gente é eliminado e não ganha. A Olimpíada vai começar e a gente não está com a seleção na Olimpíada. Então, assim, a nossa questão do futebol brasileiro e seleção brasileira chama-se perspectiva. Qual é a nossa perspectiva? Nós precisamos debater uma série de processos que estão acontecendo e vou dizer mais para vocês, inclusive de categoria de base, porque quando chega no profissional e na seleção, a gente critica ou aponta, mas a questão também passa pela formação dos nossos jogadores. Prometi, vou cumprir. Vou ter que te interromper, Ricardinho. Obrigado a você, Olédio, pela participação na troca de passes. Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, já se apresentou para a entrevista coletiva, a gente vai acompanhar. Também não descarto nenhuma das partidas. Eu acho que houve entrega, espírito de luta. A equipe, em momento nenhum, deixou de ir atrás do resultado. Foi uma equipe valente sempre. E acredito eu que nós tivemos, sim, coisas muito mais positivas do que negativas ao longo de todo esse processo. Bom, isso daí a equipe adversária soube como marcar. Nós abrimos o jogo, nós estávamos com 2 homens de fintas pelos lados do campo. Tentamos até um determinado momento, com movimentações, com infiltrações, trocas de passes. Em termos de criação, não foi um grande dia. As 2 zagas prevaleceram sobre os ataques e isso foi muito claro ao longo dos 90 minutos. Por favor, le recordamos para poder tener la participación de la mayor cantidad de medios de comunicación, solamente una pregunta. Dorival Júnior, Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha. No momento ali que o Uruguai ficou com um jogador a menos em campo, você acha que poderia ter sido mais ousado até nas alterações para já naquele momento ali tentar, né, o gol? O que você quis fazer no momento das alterações? Bem, primeiro que nós temos 2 jogadores com cartões. A primeira sensação foi justamente essa. A segunda é que nós tivéssemos o nosso meio preenchido para que pudéssemos transitar bolas de um lado para o outro, deixando o Rodrigo e aí sim Savinho, a entrada de Savinho, pelo lado do campo, para que os meios pudessem chegar preenchendo e completando tudo isso. Tentamos até um determinado momento, depois eu acabei fazendo uma nova alteração com o Evanilson e o Gabriel Martinelli para ver se mexíamos um pouco mais com a última linha adversária. Estava muito bem estabelecido. Foi um jogo de muitos duelos, muita trocação e poucos momentos assim de lucidez técnica das 2 equipes. Isso daí, a partir do momento que nós ficamos com um jogador a menos, acabamos nos complicando, porque não tínhamos essa lucidez de entrarmos com tranquilidade, com equilíbrio, pelos lados do campo, o que seria o correto. Acabou acontecendo da forma como não queríamos. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Acho que tudo na vida é o copo meio cheio ou meio vazio. Você está sendo eliminado de uma competição invicto,
né, sem perder nenhum jogo. Por outro lado, venceu apenas uma partida, que foi o jogo contra o Paraguai. Teve tempo, né, coisa rara com a seleção, para trabalhar, para treinar. Qual que é o legado que você acha que a competição deixa para esses jogadores, para esse grupo e para você, já que foi sua primeira competição oficial à frente da seleção? Obrigado. Olha, eu acho que tudo é um processo, tudo você naturalmente passa por dificuldades nesse processo de montagem, é um fato. Nós saímos de uma Copa do Mundo para agora já com 2 anos de trabalhos e aproximando-se de uma nova competição. A primeira competição oficial foi essa. Realmente é um pouco distante daquilo que gostaríamos e queríamos. O chaveamento muito pesado do nosso lado, equipes que, infelizmente para nós, estão num momento, eu falo isso tecnicamente, inclusive com um volume de trabalho um pouco diferente, um pouco maior do que o nosso. É natural que oscilações aconteceriam dentro da competição. O detalhe importante, você sai invicto de uma competição, mas não satisfeito, até porque poderíamos ter tido coisas ainda melhores, talvez. Por tudo aquilo que nós treinamos, que trabalhamos, a expectativa era um pouco acima. Não falo português, mas vou fazer lento. Todos sabemos que jogadores brasileiros e uruguaios são de uma qualidade importante, mas quanta importância assigna você hoje ao trabalho táctico de treinadores? No caso de Marcelo Bielsa, ¿cree que foi fundamental para não poder ganarle a Uruguai hoje? Olha, eu acho que existe já um padrão definido, né, para a seleção uruguaia, e é muito claro isso. É um trabalho um pouco mais longo. Naturalmente, teve problemas iniciais, corrigiu esses problemas e agora já começa a encontrar excelentes resultados. Eu acho que nós atingiremos tudo isso, com certeza. Agora é questão de tempo para que essas correções possam ser feitas. Nós tínhamos problemas no início da competição. Acredito eu, muitas coisas foram corrigidas, como uma frente de área mais preenchida, poucas jogadas existiram de infiltrações dentro da nossa linha de zagueiros. Essas coisas foram coisas muito boas que ao longo da competição foram sendo alcançadas. Ainda ficamos aí com outras mais para que possamos desenvolver. É difícil você ter um período como nós tivemos para trabalhos e acelerarmos esse processo. Talvez aí na frente não os tenhamos mais, porém eu acho que demos um passo muito grande em busca aí de uma melhora, de um crescimento, e é tudo que eu espero que aconteça daqui para frente. ¿Qué tal? Hugo Ramírez de Televisa, Univisión. Dorival, bueno, profesor, 2 goles, me refiero, 2 partidos sin gol. Llama la atención esa situación. En fase defensiva ya lo dijo, que trabajaron muy bien, pero le hace falta tal vez un delantero, un portento delantero que esté en la élite a este Brasil, porque indudablemente Rodrigo Góez luego hacía esa función, Vini, hoy la hizo Endrick. Le hace falta un delantero centro, digamos, de élite a la selección de Brasil, y nada más si nos puede decir cómo califica la primera titularidad de Endrick. Bom, primeiro que nós estamos procurando jogarmos com jogadores que vinham mostrando características nos seus clubes. Basicamente é isso que nós tentamos fazer para que não ultrapassássemos, né, nenhuma situação e aproveitássemos o máximo possível as características com que cada time, ou melhor, com que cada atleta vinha desenvolvendo as suas condições nos seus clubes. Não tivemos, sim, nesses jogos iniciais, nesses 8 jogos sobre a minha direção, não tivemos ainda um homem de área. Evanilson
teve apenas uma oportunidade, agora poucos minutos. Reconheço isso. Agora, era uma forma de jogar que vinha dando certo, vinha tendo um entendimento muito interessante e nós estávamos criando muitas oportunidades, tanto nos jogos iniciais quanto em treinamentos. Eu acho que isso, para mim, acabava criando uma condição de você poder insistir com esse tipo de formação, até porque os resultados vinham sendo alcançados, principalmente naquilo que observávamos ao longo dos treinamentos. É um garoto que naturalmente ele vai alcançar uma posição. Fez uma boa partida hoje, não teve tantas oportunidades para finalizar, mas lutou até o fim. Esse tipo de entrega que todos nós queremos. Dorival, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Na última Copa, o Brasil foi eliminado também nas quartas de final nos pênaltis e hoje, novamente, nós enfrentamos uma disputa de pênaltis. Por circunstâncias do jogo, alguns dos principais jogadores do Brasil, até alguns batedores, como o Rodrigo, por exemplo, não estavam mais em campo. Queria que você explicasse para a gente como é que vocês definiram ali, com base no que foi treinado nos últimos dias. E a gente reparou que no momento ali da roda você acabou ficando de fora. A intenção era deixar os jogadores se fecharem ali naquele último momento das cobranças? Não, eu fiquei de fora porque eu vinha falando com cada um deles aquilo que vinha na minha cabeça. Então, cada um que definida as 5 posições iniciais, eu vinha falando a respeito daquilo que nós havíamos treinado. Aliás, treinamento esse que aconteceu desde o primeiro dia em Orlando. Nós vínhamos trabalhando penalidades, pois sabíamos que provavelmente teríamos essa possibilidade nas definições de partidas. O Rodrigo, infelizmente, depois da falta da expulsão, ele não suportou mais ficar em campo, ele teve que sair em determinado momento. Era, assim, um dos batedores, mas aqueles que entraram também estavam muito bem treinados e em condições de poderem nos ajudar. É natural que a batida é única, ela acaba acontecendo, alguém teria que errar para que uma equipe saísse vencedora. Infelizmente, nesse momento, acabamos sendo desclassificados. Dorival, boa tarde ou boa noite já, né? É o Osiris Nadal da Rádio Lagoa Dourada. Eu virei a página da Copa do Mundo, da Copa América 2024. Estou abrindo um novo caderno para as eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse texto futuro, eu pretendo escrever que o Brasil será um time forte, atrevido e competente. Desse resultado da Copa América, o que o senhor leva de bom para tornar o Brasil um time que possa recuperar o prestígio no seu país, na América do Sul e no mundo? Eu acho que é um trabalho moroso, paciencioso. Tudo que nós queremos é acelerar tudo isso para que voltemos a ter essa equipe. Eu acho que todo esse sentimento que nós estamos tendo e tudo aquilo que estamos olhando, observando, será importante daqui para frente. Alinharmos tudo isso, sentarmos com a diretoria da CBF. Eu acho que conversarmos sobre tudo que se passou. Eu acho que, volto a falar, que nós tivemos coisas bem positivas ao longo de todo esse processo, esse período, tanto de treinamentos quanto dos jogos. Não foram os resultados que gostaríamos, é natural. Eu tenho que reconhecer isso e eu faço chamando a responsabilidade desses resultados para o treinador. Mas eu não tenho dúvidas que essa equipe tem tudo para evoluir, para crescer, para melhorar muito, além daquilo que foi apresentado.
técnico Felipe Velázquez de Antioquia Noticias, un poco complementando lo que fue la pregunta del colega, ¿hacia dónde debe apuntar como proyecto deportivo Brasil para recuperar ese protagonismo? Porque los jugadores los tiene, siempre tiene mucha expectativa previo a un evento, pero no termina de materializarlo en términos de resultados. ¿Y qué le deja el nivel futbolístico de esta Copa América? Não, fizemos uma reformulação grande na equipe. Nós temos que entender que para muitos aqui é a primeira vez. O próprio treinador, eu estou com 8 jogos à frente da equipe. Então, é um processo que teremos que passar. Agora, nós temos consciência das dificuldades que encontraremos, porém também conheço os caminhos para poder fazer com que tudo aconteça. São 8 jogos até agora, nós não tivemos uma derrota, talvez não os resultados que gostaríamos ou buscássemos até então, mas eu acredito que nós temos aí muito para evoluirmos, para crescermos, e a primeira responsabilidade maior será buscarmos a nossa classificação à próxima Copa do Mundo, até porque nesse momento estamos na 6ª colocação, uma posição que nos incomoda e faz com que nós possamos brigar aí daqui a pouco por uma outra situação na tabela de classificações. Tranquilo. Oi, Dorival, boa noite. Carlos Gil, da Globo. Vou seguir nessa linha de eliminatórias que vem aí, recomeçam em setembro. O Brasil tem um jogador muito importante que está em final de processo de recuperação, que é o Neymar. A gente imagina que vai aparecer na lista aí mais cedo ou mais tarde. Mas você sai dessa Copa América com ideia de grupo que vai seguir adiante nas próximas convocações. Em que nível? Imagina que muita gente, se for um vestibular, passou em algumas posições, se você não sentia vontade para dizer em quais, mas você detectou mais fragilidades que em outras, enfim. O que você tira de Copa América, desse grupo de 26 jogadores para a sequência do trabalho? Obrigado. Eu acho assim, Carlos, as avaliações elas partem desde o primeiro dia da apresentação. E é interessante que o nosso nível em treinamento foi muito alto, foi muito bom. Nós pontuávamos a todo momento, a todo instante, tudo que vinha acontecendo, preocupados com muitos detalhes, tudo que poderia ser feito, tanto no sentido da preservação dos atletas e da manutenção das condições físicas de cada um, até porque chegaram em uma final de temporada, como muitos jogadores que estão em várias equipes distribuídas essa Copa América. E mesmo assim, esses jogadores tiveram uma entrega muito grande, uma dedicação, e a expectativa era muito alta em relação ao que poderíamos produzir por aquilo que vinha sendo apresentado no dia a dia, nos treinamentos. Eu acredito que nós ainda podemos crescer muito. É um processo tudo isso. Eu sei que você explicar nesse momento de uma derrota, ainda que por pênalti, mas uma derrota, uma desclassificação, é muito difícil. As pessoas não vão entender tudo aquilo que se passa e acontece na formatação de um grupo, de uma equipe. Mas nós temos que enfrentar. É assim. O futebol é um perde-ganha frequente. Nós temos que nos recuperarmos em todos os níveis. Eu acho que isso é um fato importante. O principal é que esse grupo tem uma entrega impressionante, uma dedicação muito grande. Uma equipe que lutou do primeiro ao último minuto. Nós não podemos falar que essa equipe, em algum momento, esmoreceu dentro de campo. Sempre procurou entregar o máximo que pudesse. E fica aí a possibilidade de uma melhora. Com certeza, até porque essa vivência de uma competição, ela tem que ser levada à frente e para que se estruture uma equipe, talvez momentos como esse acabem sendo aí úteis num futuro próximo. Dorival, Última pregunta. Dorival, buenas noches. Aquí Eduardo Burgos, del diario AS. Acaba de hablar de Rodrigo, que ha tenido que sustituirle porque no aguantó el golpe de Nández. ¿Saben ya el alcance de la lesión? ¿Ha podido hablar con los médicos? Não, ainda não sabemos o que ele tem. Foi uma entrada complicada, ele não suportou mais permanecer. Agora vamos ter tempo aí para podermos fazer uma avaliação.
terminamos de esta manera la conferencia de prensa de la selección de Brasil. Muchas gracias a todos ustedes, profesor, por acompañarnos. Acompanhamos então na íntegra a entrevista coletiva do Dorival Júnior, que tentou amenizar o tom, né? A característica dele, um pouco do perfil, né? Fez ali uma força para jogar água na fervura, para não dizer que esse é mais um capítulo da grande crise que atravessa o futebol brasileiro. Ele recorre muito aos treinamentos, ao dia a dia de treinamento, que é algo que a seleção raramente dá a um treinador e deu a ele nesse período de Copa América. A gente pode, e aí tudo vai ficar sempre na conta de uma amostragem maior de trabalho e do tempo, para a gente saber se nas próximas reuniões da seleção, de repente, vai aflorar alguma coisa que o ambiente competitivo, por exemplo, de um Brasil e Uruguai, jogo eliminatório com a tensão lá no alto, não permitiu aflorar. E que, em outras circunstâncias, o Brasil vai colher algo desse período. O que a gente disse no início é que, nesta Copa América, o campo não mostrou o produto desse período reunido, que ainda é curto, que ainda não é para julgar trabalho de ninguém, mas que o que parecia estar em jogo nesse Brasil e Uruguai era seguir adiante ou não, ter uma vitória de impacto moral, ter uma conquista talvez, mas em termos de construção de time para o ciclo de Copa do Mundo, muito pouco havia sido mostrado. O Dorival Júnior tem visto uma evolução que a gente não consegue acompanhar em campo, né? Não. Ele pode ter alguma visão do treinamento ali, algo que ele esteja acompanhando no dia a dia, no que a gente vê aplicado nos jogos. Já vou passar para o Alex, mas o que me chamou mais atenção, o que o jogo de hoje testava, acima de tudo? Daqui a pouco a gente vai até olhar no analisador, porque eu separei lances sobre isso. O Uruguai com o Bielsa, se tem uma certeza o encaixe de marcação é homem a homem em campo inteiro. Isso é uma certeza. Na pior das hipóteses um atacante contra os dois zagueiros na saída de bola, para sobrar um zagueiro lá atrás. Mas no restante é encaixe individual. E o Brasil, ao longo dessa Copa América, sempre que enfrentou marcações um pouco mais rígidas na saída de bola, não tinha mecanismo de saída. Os mecanismos de saída de bola do Brasil eram muito pobres, dependendo quase sempre da capacidade individual de um volante que recebe de costas girar, de um ponta que eventualmente recebesse uma bola girar, quase nada acontecia. E o Uruguai foi construindo volume porque o Brasil devolvia a bola muito rápido por vezes. No jogo, isso foi um dos pontos para mim que mais chamou a atenção, para ilustrar o que é um time com falta de tempo de trabalho ou com falta de trabalho. E quando a gente fala em evolução, Alex, nosso olho está agora na Copa do Mundo, né? Os próximos compromissos do Dorival Júnior são por eliminatórias. E aí, se a gente pegar os últimos 10 jogos oficiais do Brasil, juntando eliminatórias e Copa América, no meio disso teve vitórias sobre a Inglaterra e empate contra a Espanha, com o Dorival Júnior chegando, né? Acabando de se apresentar da euforia da chegada. Entrando em campo. Mas tirando isso, e aqui não tem só Dorival Júnior, mas são 3 vitórias contra Bolívia, Peru e Paraguai. A rapa do tacho do futebol sul-americano hoje, né? São talvez os 3 times que dá para botar o Chile aí. O Brasil ainda não enfrentou. 4 empates com Venezuela, Costa Rica, Colômbia e Uruguai. Ou seja, 2 que enfrentam o Brasil, mas 2 que tradicionalmente não. E 3 derrotas contra Uruguai, Colômbia e Argentina. Então, tem um passivo aí para tirar. Assim, é normal, a tristeza no momento, somos de todos. O julgamento que vai vir, às vezes do torcedor, que às vezes vem mais pesado, eu acho que condenação, aquele negócio, jogou uma bomba e tal, não é nem essa a questão. Nós estamos aqui analisando algo, mas analisando com a torcida também, com o coração também, querendo ver algumas coisas que essa seleção, ela tem para oferecer e ela tem para dar. E realmente ela acabou assim, frustrando ou nos frustrando por essa falta de opção do que entregou, ou coletivamente e individualmente. Isso aí, naturalmente, é um fato. É lógico que ele ali na entrevista, super triste, acredito que ele também, naturalmente, esperava e gostaria de ver. E o processo, ele pode, lógico, com o tempo vir algo ou não, que a gente não sabe. Importante que, se a gente pegar o recorte dessa Copa América, a gente teria que melhorar bastante, até nesse sentido da própria leitura da comissão técnica sobre as suas opções, aquilo que pode ter dado mais certo ou menos certo. Esse jogo de hoje, eu falo de novo, eu não gosto, parece que você tem só um plano A, né? O plano B é eu trocar um da função por outro. E não, de repente, eu mexer... De repente vai entrar mais animado. Mais... E a gente sabe que as equipes do Dorival, elas têm sempre opções de ter equilíbrio
e de ter trocas de posição com essa posse de bola, né? Para criar esse tipo de... E na seleção, a hora que chega, por isso que eu falo, o processo, lógico, a gente sabe que ele é importante, é o tempo que vai dizer, mas os resultados também vão dizer se vão dar tempo para esse processo. Ainda mais da maneira que o nosso presidente está, que não pode ficar livre de qualquer situação disso tudo que vem acontecendo, da dificuldade dele se relacionar, às vezes, até propriamente com a CBF, de transformar o futebol brasileiro numa maneira muito mais harmônica do que não. Tem coisa que parece que respinga, às vezes, para o campo, mas a gente julgando somente o campo, a gente segue na dúvida de saber o que vai realmente acontecer, porque a maioria desses jogadores serão selecionáveis, a gente não julga de maneira diferente, que vão estar ali. Agora que realmente a base está aí. A base está aí. Vai mudar o Neymar, né, que naturalmente pode vir, mas aí que eu falo, individualmente, o que esses jogadores vinham fazendo, os tornaram selecionáveis. E na seleção, não, vamos dizer, se a gente tivesse mais opção, poucos ali parece que teria condição de falar assim, não, eu vou te convocar também de novo. Porque ninguém praticamente acabou ajudando alguma ideia do treinador. E o Dorival fez questão de bater na tecla da dedicação também, que hoje se chama de entrega, né? Isso o Brasil competiu hoje, competiu, os outros dias. E na Copa América. Mesmo quando as coisas davam errado, a gente não via os jogadores apáticos, eles estavam buscando alguma solução, mas O problema não é talento, o problema... Talvez em algumas posições o Brasil não tenha a sua melhor safra, acho que a gente pode ter... se preocupar um pouco com meio-campistas de um outro tipo, mais controladores de jogo. Talvez isso ainda não tenha aparecido, mas eu acho que até isso pode ser suprido com um bom trabalho. Mas o problema nas laterais persiste. O problema das laterais é uma questão. Mas o que se tem, por exemplo, em termos de zagueiros, o que tem de meio ofensivo para frente é de elite internacional. Tem ótimas opções. Então, mas esses dois setores não estão se conectando. Talvez a sensação que eu tive ao longo de toda a Copa América, Mansur, eu não sei se é isso que vai aparecer nas análises táticas que você vai trazer, mas é de que a bola não ficava no meio-campo do Brasil. Não. Que o meio-campo do Brasil estava sempre disputando uma bola perdida e sempre disputando com muita dedicação, correndo atrás, às vezes correndo muito o risco do cartão amarelo. Como se fosse um time mais limitado do que realmente é. É verdade, era um time brigador, né? Parece que veio para essa característica. Mas a conexão entre a bola que o Brasil recuperava na defesa e o ataque, ela me pareceu muito falha. E aí acho que entra o papel dos laterais. E quando eu digo temos um problema com os laterais, não é necessariamente um problema de safra, de talento, de geração, mas talvez até do próprio entendimento da função. Parece que o lateral brasileiro, ele meio que sumiu nessa nova formatação tática do jogo, futebol mundial. O corredor ocupado pelo ponta, que se precisa de um jogador que construa mais, que aliás ajudaria muito, inclusive na falta de meias controladores. Você pode ter laterais que façam esse trabalho. O Brasil foi quase sempre um time nessa Copa América, onde o Brasil concentra talento internacional cobiçado. Atacante, corredor, velocidade, drible. O Brasil parecia um time ansioso a acionar ao primeiro toque esses jogadores. E o primeiro toque, campo como lugar de passagem. Vinha da defesa, Você quer um dado bola alucinante longa. do jogo de hoje? Sabe quantas vezes o Brasil produziu uma sequência maior do que de 10 ou mais passes no jogo? Eu chutaria muito poucas. 6. O Uruguai fez 4. E a maioria das vezes ali atrás, né? O jogo foi picotado o jogo inteiro. Eu lembro que quando terminou o primeiro tempo, eu pensei assim, a grande chance que o Brasil teve no jogo saiu de uma bola longa. Vou mostrar aqui. Que foi aquele... Uma casquinha do Paquetá que acionou o Rafinha. Aquela finalização do Rafinha. E um passe errado para trás. Depois teve um passe errado ali no Endrick. Foi a primeira chance do Endrick, né? Que ele acabou... Aí aquele detalhe, essas duas oportunidades, acho que foram as duas melhores, apesar que o Darwin Nunes teve uma de cabeça. Mas essas duas, você vê, foram chances excelentes para o Brasil vir e falar assim, eu vou matar o jogo ou vou inaugurar para ver se muda a característica do jogo. E veja bem, não tem nada errado em usar uma bola longa ou se aproveitar de um tem jogo, adversário. Tudo isso faz parte do jogo. Tem jogo e momentos que é super importante você ter essa arma. Mas eu acho que só acontecer a partir daí é um sintoma de que está faltando conexão entre a defesa e você vê, e o Brasil marcando, nesse sentido, desculpa, Mansur, ele também forneceu poucas coisas. Então, um jogo truncado no sentido de marcação, no sentido tático, ninguém entregou nada para ninguém. Foi um jogo desequilibrado? Não foi. Faltou parte técnica mesmo.